Hoje que dia que é? Hoje é dia 22/8/2023, né? Rapaz, a gente mudou o século, né? Menino A de nossa Deus. geração, hein? Solange, você mora aqui em Franca. Você é Bom, francana. sou francana, nascida daqui. Nascida e criada aqui. Solange Rios, Curse. Cursi, Curse. Parte do meu marido. do seu marido. E você, Rios. Rios. Parte do meu pai é Rios. Quem são os seus irmãos? Meus irmãos, a mais velha é Rosana Rios. Depois Márcia Rios. Depois sou eu, né? Solange Rios. Tinha meu irmão falecido, Marcos Rios. Depois veio um rapa do tacho, que é Danilo Saldarelli, mas já tem outro, que é filho de outro pai. Então quer dizer que ele já é outra geração, né? Danilo Saldarelli. O sobrenome do pai dele eu não vou lembrar agora. O seu pai casou-se 2 vezes Meu pai casou com a minha mãe e depois ele só amigou com uma mulher. e teve o filho. Irmãos do seu pai, você falou o nome dele? Irmãos do meu pai eu não conheci nenhum. Mas como que era o nome dele? José Fidelis Rios. José Fidelis Rios. É. E ele era de onde? Meu pai era de Franca mesmo. Só que a minha mãe viveu com ele 6 anos também só. Com 6 anos tirou... Ela casou com 16 anos, viveu com ele até os 21, 22, se eu não me engano, e já separou. Já separou. Ele trabalhava com o quê? Calçado. Calçado. É. E a sua mãe é francana. Minha mãe francana. Agora vamos voltar lá para sua mãe. Quem são os irmãos da sua mãe? O seu nome dela? Bom, a mais velha é a falecida Luzia Saldarelli. Depois é meu tio, Carlos Saldarelli. Depois é minha mãe, Aparecida do Carmo Saldarelli. Ana Maria Saldarelli e Emília Saldarelli. E dos homens? Só Homens, tem o Carlos Saldarelli. Só o Carlos. Só. 4 Eu não mulheres e um tenho- homem. 4 mulheres e um homem. E o seu avô? Meu avô ele chamava Carmine Saldarelli. Ele Car- é da família italiana. Já veio da Itália, né? Aí eles falam que é os avós, né? Minha avó contava que quando eles vinham embora, que os pais deles iam vir embora, que os pais dos que vinham embora ficavam atrás da porta, porque nunca mais ia ver. Porque nunca é pobre, né? Nunca mais ia ter dinheiro para voltar na Itália para ver os familiares. Então que eles costumavam ficar atrás da porta, né? Na despedida, porque nunca mais ia ver os filhos, né? É uma aventura meio louca, né? É. O Brasil, naquela época, com muito pouco recurso, a navegação também não era muito Vieram de seguro. navio, não sei quanto Navio. tempo durou a viagem, minha avó contava. Muito arriscado, era uma loucura, né? Chegava Aí de lá, aqui, daquela longura para vir para cá, arriscar, né? Não vim sem ele nada. contava alguma coisa dessas viagens, dessas loucuras? Não, meu avô não. Quem contava muito era minha avó, que contava. Ela falava, minha mãe veio da Itália, aí os vô ficou atrás da porta chorando, porque nunca mais ia ver. Mas assim, contar mesmo de alguma coisa assim, não. Só contava isso mesmo. Você conheceu bem ela, não? Minha avó? É. Minha avó que criou a gente. Porque minha mãe largou do meu pai com 21 anos. Minha mãe era muito nova. Sim. E precisava trabalhar para tratar da gente. Então, fomos, como se diz, foi um, voltou 5, né? É. Aí a gente foi criada com a minha avó. Eu falo que se não fosse a minha avó, às vezes teria ido um para cada lado, né? Porque minha avó, eu falo que ela era minha mãe, né? Minha mãe era nossa irmã. E hoje a minha mãe com 76 anos quer que a gente tenha o mesmo amor de mãe com ela. E a gente tem um amor de mãe com a minha avó, que já é falecida, né? Nós somos tratadas como irmã. Quando ela faleceu, você tinha que idade? Minha avó faleceu já faz 16 anos. Eu devia ter uns 30 e poucos anos. E agora eu provoquei você. Quantos anos você tem hoje? Tem 57 anos. Ah, você é nova. Eu tô com 70. Minha mãe vai fazer 77 esse ano. 77. Solange, a vida, o que marca para você? Você lembra de vida? Que você viveu aqui em Franca. Você estudou onde? Eu estudei no Coronel Francisco Martins, minha vida inteira. Eu estudei ali. Do primário eu fiz até a 8ª série só.
Que a gente trabalhava em fábrica de calçado, tinha que fazer serão. Aí se você não fizesse serão, o patrão já te fazia uma chantagem, né? Se fizesse serão, manda embora. Então a gente deixou de estudar para poder trabalhar, né? E assim foi eu com minhas irmãs, tudo, igualzinho. Mas que fábrica que você trabalhou aqui em Franca? Primeira fábrica que eu trabalhei, eu tenho amizade com meu patrão até hoje. Ele chama Wagner. Era Calçados Wagner. Era ali na Rua do Comércio. Depois ele mudou. Depois eu trabalhei no Sândalo. Do Sândalo, eles me mandaram embora em 88. Foi quando eu engravidei da minha filha e parei de trabalhar. Fiquei 14 anos parada. E a gente, quando é nova, não pensa muito, né? Em pagar NPS, essas coisas. Aí depois de lá, com 14 anos, eu voltei a trabalhar. Fui pra Freeway. Da Freeway eu fiquei 7 anos. Depois fui para Calçados Maçom, fiquei mais 7 anos. E depois fui para o Ferricelli, onde eu tive problema de doença. Eles me mandaram embora. Qual que era a sua função na fábrica? Você trabalhava Era chanfradeira, eu trabalhava com máquina de faca. Então, como me deu depressão e pânico, eu não podia trabalhar com essa função, né? Aí fiquei E como que você aprendeu a trabalhar em fábrica assim? Você começou com... Na época que eu comecei a trabalhar, era a época que eles ensinavam, né? Pegava muita gente para ensinar, porque ninguém... Mas também você tinha pouca idade, Eu comecei né? com 13 anos. 13 anos? 13 anos, 79. Aprendiz, né? Eu fazia enfeite na época, né? Todo mundo começava fazendo enfeite, né? Porque ninguém sabia fazer nada. Aí do enfeite, antigamente eles davam muita oportunidade, né? Não é igual urso, você pede uma dobradeira, né? Tem que ir a dobradeira. Antigamente não. Começava fazendo enfeite, depois você ia, aprendia a passar cola, ia dobrando. Aí eu tinha uma amiga que chanfrava, ela passou pro corte e me ensinou a chanfrar. E é a profissão que eu mais amo na vida, mas infelizmente hoje eu não posso fazer mais. A história da Franca é a história do calçado, né? É a história do calçado. Você viveu aqui como francana, você viu todo esse avanço Tudo. Nossa, era muito bom. Franca era, como você disse, cidade de calçado mesmo. Agora fechou muitas fábricas, né? Antigamente, cada esquina que você passava, quarteirão que você passava, era 2, 3 fábricas. Era eu comecei a trabalhar em 82. Eu comecei a trabalhar, foi em Calçados Wagner. Era uma fábrica pequena. A maior foi o Sândalo. Mas era aquele que você falava assim, o chefe falava assim, ó, arruma uma dobradeira pra mim que eu te dou tal X. Eu aumento R$50 no seu pagamento, sabe? Certo. Você arrumava funcionário pra levar. Que era uma disputa, né? Era porque não tinha funcionário, tanta fábrica que tinha, né? Você conheceu fábricas grandes, né? Como a Sândalo, Brigagão, grande. Produziu calçado de primeira linha, né? Qualidade. De qualidade, de exportação. Só não trabalhei no Samelo, que eu gostaria de ter trabalhado, porque meu avô trabalhou lá. Ele era chefe do corte e minha mãe também trabalhou lá. O seu avô, como que chamava? Carmine Saudarelli. Saudarelli. Mas todo mundo chamava de Sonenê. Sonenê? Sonenê. E a sua avó? Minha avó chamava Antônia. Só que a mãe dela pôs 2 nomes de Maria. Então era Maria do Carmo e tinha 2 Maria do Carmo. Aí para diferenciar uma da outra, nós chamava Dona Antônia. Dona Antônia. Dona Antônia, ela é conhecida como Dona Antônia. E ela trabalhou no Samelo também? Não, né? Não, minha avó não. Só minha avó foi doceira a vida inteira. Aonde que ela fazia doce? Na casa dela. Mas em que região aqui de Franca? Aqui, bem pertinho aqui, perto do Pestalozzi. O senhor conhece a escola do Pestalozzi? Sim. Bem pertinho ali. Mas doceira de quê? Doce de leite? Doce de abóbora? marmelada, goiabada. Puxa. E bala daquelas balas de coco. Sim. A vida inteira. Ela comprou a casa, ela falava que meu avô não era muito apegado, sabe? Sim. Nas coisas. Tinha o salário dele, dava pra ela, né? Mas ela trabalhou demais, minha avó. O nome dela, você falou? O nome dela era Maria Antônia. Maria Antônia. E tinha apelido de... Dona Antônia. Dona Antônia. Todo mundo o conhecia doce da Dona Antônia. Ixi, De minha primeiro avó fazia tinha muito demais. doce pra ir pra fora, pra Ribeirão. Vixe, ela mandava 50, 60 quilos, porque naquela época minha tia comprava pra dar de presente. Sabe? O doce da minha avó era muito famoso.
bala de coco. Aí ela ensinou muita gente a fazer bala de coco. Que rua que é ali perto? Você não Perto do lembra? Allan Kardec. Perto É do a Allan rua Kardec. Professor Geraldo Foroni. Geraldo Foroni. É. Aí deve ter gente ouvindo essa história sua que comia doce lá da sua avó. Com certeza. Até E agora. você que rapava as panelas lá, os tachos? Todo mundo já ficava com a colher na mão, né? Ela fazia geleia. Então, na hora que ela tava batendo a geleia, todo mundo com a colher na mão, poder rapar. Esperando a rapa. Esperando a rapa. E a goiabada também. Esperando a goiabada, ficar com leite no copo, que eu adoro até hoje. Goiabada com leite gelado, goiabada mole. E quem pegou o dom, minha mãe pegou o dom da geleia, fazia, mas agora não dá conta de bater mais, porque a geleia é muito pesada, né? Meu tio e minha tia faziam goiabada e minha irmã fazia bala. Só que a minha irmã teve câncer no seio, teve que parar. Meu tio faz a goiabada até hoje. E a geleia ninguém faz mais, porque não dá conta de bater. O Solange Franca tem umas histórias interessantes, né? Que hoje perdura, por exemplo, de doce aos benutos, né? Doces minutos. Benuto, né? Aqui de Padre Chieto, né? Que eu falo que antigamente não tinha esses negócios de Danone, bolacha recheada, não tinha essas coisas. Se tinha, não era pra gente, né? Que a gente sempre foi de classe média. Bolacha, ele sabia que era da maisena, né? Isso. É aquela bolachinha que vinha até na lata. Isso. Tinha lata de bolacha. Aquilo ali era coisa chique, né? É, claro. Eu lembro que a minha mãe falava que ia na casa da tia, que morava aqui no centro, que tinha uma tia que guardava banana nanica pra ela debaixo da lata. Falava, ó, essa daqui é daquela menininha. Minha mãe falava, essa aqui é daquela menininha. Então ela já chegava e já ia debaixo da lata pra pegar a banana dela. Mas assim, e levava roupa de carrinho, de carriola, pra poder lavar. Minha avó lavou muita roupa pra fora. Eu só conhecia uma tia do meu pai. Só uma que eu conhecia. Olha, agora eu não vou lembrar. E ela lavou roupa pra fora a vida inteira. Ela já faleceu também faz pouco tempo. Mas as outras morou tudo em São Paulo, então a gente não chegou a conhecer, sabe? Ô Sueli, as suas irmãs, elas moram aqui em Franca Minhas mesmo? irmãs são daqui. Eu tenho a mais velha, que é a Rosana, é viúva. O marido dela trabalhava no Calçados Ferracini. Não sei se o senhor conhece. Sim. Ele era chefe de produção lá também. Só que deu um infarto nele fulminante, também faleceu na hora. A outra mora também. Ela morava numa chácara. Aí, infelizmente, veio a Covid. O filho mais velho dela veio a falecer. Aí ela não quis ficar mais na chácara, vendeu a chácara e comprou uma casa aqui no Palermo. Eu moro perto da caixa d'água, na Presidente, ali perto do Paulista, ali mais ou menos. E esse outro meu irmão mora com a minha mãe, ali perto do Allan Kardec até hoje. Minha mãe mora ali porque ela queria uma casa ali. Ela não queria sair dali, ela queria ficar ali. Aquela região. Aí coincidiu de uma pessoa mudar e ela comprar essa casa. Ela falou que Deus ia preparar uma casa para ela ali. E minha avó tinha muito medo de falecer e deixar minha mãe desamparada. Porque todas as filhas da minha avó eram casadas. Minha mãe era viúva. E ela tinha medo de falecer e deixar minha mãe desamparada com a gente, né? Porque minha mãe era a única que não tinha casa. E com uma prole grande, né? É. E minha mãe sempre falou, Deus vai preparar uma casa pra mim aqui, Deus vai preparar. Mas aí foi casando, eu casei, minhas irmãs casou e ficou só esse meu irmão que mora com ela hoje. Ele é guarda municipal e mora com ela. Como que ele chama? Ele chama Danilo Saldarelli Stefani, agora que eu lembrei. Stefani. Stefani. O sobrenome do pai dele é Stefani. Aí. Solange, que bom a gente conversar, né? Você falou muita coisa aqui da sua família, né? Da minha família. Agora você me fala da sua família agora. A só minha da família? Você casou? Eu casei em 88. Sim. Casei grávida da Larissa, que é minha filha. Tá com quantos anos A já? Larissa Né? vai fazer 35 esse ano. Puxa. Só pegar. Ela vai fazer 35 agora em novembro. E eu tive ela e logo eu tive o meu filho, que chama Laio. Todo mundo chama ele de Lion, mas não é Lion não. Até eles falaram, uai, sua mãe assistia Thundercats? Eu falei, não, é Laio. É 4 letrinhas só. Certo. É que passava uma novela na época e eu escolhi o nome da Larissa e o Sérgio escolheu o do Laio. Ela casou faz, acho que deve estar fazendo uns 10 anos.
Já tem netos? Tem 2 netinhos. Tem uma menina que vai fazer 4 agora em outubro e um menino de 8 meses. Parabéns. O meu marido trabalha no cartório, trabalha um pouco aqui e de noite ele entrega pizza na pizzaria. E já faz 35 anos que ele faz esse serviço. Puxa, qual que é o nome dele? Sérgio Luiz Maura Cursi. Maura. Maura é da minha sogra. A sua sogra. O Wagner Maura. Wagner Maura é primo do Sérgio. Primo do do Sérgio. meu marido. É, o Wagner Maura mexe com as joias, né? Isso. É amigo da gente. É. Família É primo grande. do Sérgio. Ele filmou tudo meu casamento. Na época que eu casei, ele filmou tudo. Que bom. Ó, o que marca a sua vida, assim, da época de infância, uma emoção de escola, professora? Olha, o que mais marca a minha infância é minha avó mesmo. Passamento dela? O passamento dela, a criação que ela nos deu. Até hoje eu falo que eu não tenho religião porque ela era da igreja Congregação. E é uma das igrejas muito, assim, eu falo que é uma das igrejas muito, não é exigente, é uma igreja certo. que tem que seguir aquele, né? É, eu sou presbiteriano. É. É. Então a gente nem foi pra dela e nem foi pra outra. Então a gente não... Eu batizei meus filhos, é católico, fez crisma, fez comunhão, tudo, por causa do meu marido. Então eu falo que a gente não foi pra outra pra não magoar ela, porque não tem nem como eu te falar o que a minha avó foi na nossa vida. Eu sei, representou muito. E a igreja aqui na Felisbir de Lima? Isso, é ali, A porque ela morava congregação. pertinho da Felisbino, né, perto da Allan Kardec ali. Um trabalho grande, né? Ela buscar. A minha avó, assim, eu falo que se tem uma pessoa que foi pro céu, foi ela, porque ela fazia muita visita. Era a época que ela fazia muita visita, ela buscava gente para levar na igreja. Ela com 80 anos, ela fazia a contabilidade da igreja. Você vê uma pessoa com 80 anos fazer a contabilidade da igreja? Ela faleceu com 85, ela ia fazer 86. Ela contava assim, por exemplo, quando ela começou o trabalho na igreja, que ela iniciou. Ela só contava que ela era católica. Aí uma vez veio uma pessoa conversar com ela, para ela poder ir na igreja, né? E ela foi para essa igreja da congregação e gostou, e mudou de igreja. Congregação do Brasil. É. E contava muito, eu adorava ouvir os testemunhos da minha avó. Ele é um zino bonito, né? Tem aquilo, eu tô falando aqui como puxando a sardinha para nossa presbiteriana também. Enche a alma da gente. Enche, Isso aí dá paz, dá luz. Que eu falo assim, ó, caminho. eu não tenho religião, mas vamos supor assim, você me chama para conhecer essa igreja, eu vou. Outro me chama, eu vou conhecer. Porque eu peço para Deus todo dia para me mostrar certa. É. Eu tenho muita vontade, já fiz até uma promessa, porque eu tive Covid e fiquei entubada 20 dias. Faz 2 anos. E eu promessa quando eu faço é eu e Deus, não tem intermediário não tem santo não, é eu e ele. E eu falei para ele que eu ia para a igreja do véu. A igreja do véu. Mas eu sei que não é fácil. Aí tem uma mulher lá perto de casa que ela é. Ela fala, o que você está esperando, Solange? Vai. Eu falei, é difícil, irmã, porque a gente, né, a gente é pecadora, todo mundo é pecador. Não, mas é lugar né? de pecador é na igreja mesmo. Para buscar a graça de Deus. Não vai, o que você está esperando? Fala, a gente já tem o cabelo curto, não, ninguém vai reparar nisso. Mas a minha última promessa que eu lembro, que Deus falou para mim, não, você não tá na hora não, você ainda tem que cumprir alguma coisa aí na terra. Aí foi que eu fiz a promessa, que eu ia para a igreja do véu, eu lembro direitinho. Solange, da sua família, quem que você tem vontade de conhecer assim, que você lembra, que gente que passou da sua família, foi viajar, morar em outros lugares? Paraná foi alguém da sua família? Tinha uma tia em Paraná. Como que chama? Eu não sei se ela chamava Emília, irmã da vovó também, irmã da minha avó. Tinha uma só, que era do Paraná. É tudo aqui de Ribeirão Preto? Tudo de Ribeirão, só minha avó que ficou aqui. Uma tia que é irmã da sua avó. Acho que, se eu não me engano, não sei se ela chamava... Eu não lembro, mas eu acho que era Emília mesmo. Emília? Até eu tenho uma Emília aqui que chama Emília, mas eu não chamo ela de tia. Chamo ela de Emília. E essa eu chamo de tia Emília. Por causa dessa Emília mais antiga, né? Que eu acho que sim.
E outra região de São Paulo, por exemplo, São Paulo, Então, Ribeirão Preto é que está aqui perto, né? São Paulo, se tiver, que eu sei que tem, é parente do meu pai mesmo. Mas eu não conheci ninguém, O seu não. pai, o sobrenome dele é Rios? É Rios. Rios. É. Lá no Rio de Janeiro deve ter bastante rios. Esses dias eu vi mesmo uma moça na televisão com sobrenome Rios. Igual o Curse, eu nunca tinha visto. Esses dias eu vi. Falei, ai, Sérgio, tem uma menina tal, assim, Curse. Eu falei, eu não conheço. Aqui em Franca tem muito curso. Tem. A família é grande, né? A família do meu marido é muito grande. Do meu marido e da minha cunhada é muito grande. Italianos e espanhóis aqui em Franca tem demais. Franca, né? E depois tem os turcos, né? Que a gente fala que os libaneses, né? Que vieram para cá. Solange, fiquei muito contente de conhecer e registrar memórias e vidas. Prazer foi todo Vai meu. para lá, aí você vai compartilhar depois essa história. Deixa alguma coisa aqui que você um testemunho da sua vida. Nós estamos vivendo um momento muito assim delicado. A gente parece que tem uma nuvem pairando sobre o mundo que a gente todo, não sabe né? o que vai acontecer, né? Então, o que eu deixo para as pessoas é que vivam mais, deixa esse celular de lado, que esse celular acabou até com a vida das crianças, que você vê criança hoje aí que nem te escuta. Vivam mais. Buscar uma vida simples. Busca mais, conhecer mais pessoas, ajudar mais o próximo, sabe? Em comunhão. Em comunhão, porque a gente quando está precisando é muito difícil. Você ficou entubada 40 dias? 20 dias eu 20 fiquei dias. entubada. Como é que é essa experiência? Você sentiu dor, sentiu... Não, eu só tive sonho. Só sonho? Eu acho que eu sonhei os 20 dias. Que eu falo para minha mãe que eu só não fui no céu. No resto eu fui tudo. Você trabalhou sonhando? Sonhando. Nas fábricas, na escola? Fui, eu via, porque quando eu trabalhei no Santos eu fiz um curso, né? De primeiros socorros. E lá nesse hospital do coração, eu via 3 fotos minhas, eu não sei porquê, nos aparelhos que a gente usava do primeiro socorro. Eu ficava pensando, gente, mas por que essas fotos tá aí? Mas não cheguei a perguntar pra ninguém se aquelas fotos existiam mesmo, sabe? Mas assim, fui muito bem tratada. Na medida do possível. Você era uma pandemia, recuperou, né? Por exemplo, com 20 dias a voz não, perturba bastante, né? Ou não? Não recuperei não. Foi uma luta muito grande, porque faz 2 anos e meio, né? Só que na época eu tinha entrado, estava num processo e eu ganhei o processo. Então eu liguei para minha advogada e falei, agora eu tô saindo da Covid e eu preciso desse dinheiro para mim poder fazer os exames que eu tenho para fazer, tratamento, né? Porque o juiz já tinha dado causa ganha, né? Aí ela ligou para a juíza já foi no banco, assinou e já liberou o dinheiro. Foi quando eu comecei a fazer fisioterapia, fiz hidroginástica, fono. Mas o que me ajudou, para me te falar a verdade, foi de graça. Foi essas academia de pracinha. Porque que eu precisava? Músculo, braço e perna. E essas academias, o que tem? Braço e perna. Eu fazia hidroginástica, mas antes eu fazia 1 hora nessas pracinhas. E ia para hidroginástica. Foi o que me ajudou. Agora, a voz, a respiração, aí é com o tempo mesmo. Aí você tem que voltar a aprender a respirar. Até depois que eu saí já me deram bexiga para soprar. Eu andava de muleta, eu saí do hospital de cadeira de roda, sabe? Então foi tudo um processo. Foi tudo começar de novo, né? Mas graças a Deus eu já tô aqui. Graças a Deus. Aí surgiu esse emprego, porque eu não podia voltar para a fábrica, né? Pra fazer o que eu sei. Aí surgiu esse emprego, acho que Deus colocou na minha vida. Que é uma coisa que eu já tinha feito, num estacionamento menor para um amigo do meu marido. Quando ele ia viajar, ele pedia pra gente ficar lá. E surgiu essa oportunidade faz 3 anos que a gente está aqui. Aqui você tem médicos, né? Aqui eu tenho os meus mensalistas, graças a Deus, e tenho os diaristas, né? Que vem muito, eles têm muito. Freguês, doutor Daniel e doutora Márcia são excelentes pessoas, não tem
Pra mim, eu falo, pra mim tudo Deus preparou. Você vai oferecer essa conversa nossa como se fosse uma homenagem para alguém. É claro que você vai botar sua avó, né? Com certeza. Vó Antônia, Com certeza, é pra ela. é para ela, Pra que ela. foi a sua mãe. Pra ela. Deus Se eu abençoe. pudesse fazer, ter pelo menos dado um abraço, falado um tchau. Mas eu não pude fazer isso. Estava trabalhando quando ela faleceu. É pra ela. Um abraço muito grande, foi muito bom te conhecer. Muito obrigada, eu que agradeço. E esse calor. Mas eu vou dar um destaque aqui também, do Dr. Joviano, que é pai do Daniel, né? Doutor Joviano, minha mãe conta Vicente. Que homem. que ele foi assim, ele era acho que um santo na terra. Ajudava demais Vicente a pessoa. Jardim. E quando a gente ficava doente, onde que a gente ia? Atrás do Dr. Joviano. Ele levava a gente atrás do Dr. Joviano. Chegava lá, meia-noite, 1h, 2h da manhã, e ele atendia minha mãe. Eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa muito querida que estava morta. Por causa da coragem, a dedicação, o amor dele. Ela operou e fez o trabalho extra de segunda, terceira, quarta milha, né? E tem uma gratidão muito grande do Dr. Joviano, né? Partiu cedo, né? Mas deixou um legado muito grande. Um abraço para você, fiquei muito contente. Foi obrigada. muito bom. Você vai ver isso aí, você vai compartilhar essas experiências bonitas da vida. A vida é um desafio. A vida é. E ela é bela. Eu falo que a vida, às vezes a pessoa fala assim, igual a minha mãe, né, que vai chegando aos 76, fala que já tá perto da morte. Eu falei, mãe, quem escolhe a morte não é a gente. Tanta gente nova que morre aí, Deus é que sabe a hora da gente, né? Porque minha mãe também tem depressão, minhas irmãs quase tudo tem. Então eu falo, Deus que escolhe a hora da gente. E viver é tão bom. A coisa mais boa é viver. O nosso caminho está arriscado. Está arriscado, a gente sabe, né? Salmo 139. Aí eu gosto de perceber que a gente deve pegar na palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. O caminho é a vida, né? A vida nossa. Porque por nós mesmos não somos nada, né? Não. Você já passou por essa experiência de sair entubado. Eu também já tive momentos difíceis por causa do acidente. Há 36 anos eu sei como que é. A gente é falho. É falho. E fraco. É demais. A gente é frágil. Não é fraco, é frágil, né? Que o nosso corpo é na dependência desse fôlego nosso. Verdade. E desse coração, e pulmão, e tudo. Um abraço. Foi muito bom. Deus abençoe. Obrigada, foi ótimo. Ronaldo. Aí eu estou hoje aqui trazendo o Reinaldo e eu fiquei aqui no estacionamento e aproveitando o tempo e gravando com uma pessoa muito especial. Muito bom. Foi um prazer. Solange Rios Cursi. Rio Cursis. Qual que ele é o nome? Neto. Qual que é o nome dele? Matheus. E esses olhos claros? De quem? Esse aqui a gente ainda não descobriu pra que lado que ele veio, não. Acho que foi pro vô. O vô, pra outra avó que já faleceu. Matheus de que é o nome dele? Matheus Rios Cursi Silva. Cursi Silva. Cursi Silva. Que coisa linda que é esse menino. Ele é clarinho, né? Ele é claro. É clarinho. Parabéns. Como chama o seu nome? Larissa. Larissa Rios Cursi Silva. Agora tem o Silva. Agora tem o Silva. O Rios parabéns. é meu, o Curso é do meu marido e o Silva do marido dela. Ela não quis tirar nenhum. Você sabe que um negócio da vida nossa, que a coisa mais preciosa que a gente tem são os filhos, né? Os filhos. E a gente dá os filhos para outras pessoas que vão juntando com a gente, né? Eu acho que a maior entrega nossa são dos nossos filhos. Assim. Eu falo que igual assim, eu saí da minha casa, larguei minha mãe, larguei minha avó, minhas irmãs, porque tinha irmã solteira ainda, e fui embora, né? E agora tive os filhos e foi embora também. Só que quando ela casou, me deu depressão. Porque eles eram assim, eles não eram de sair, baile,
barzinho, nunca foi. Onde eu ia, ele estava. E quando ela casou, eles namoravam ainda. Eu lembro direitinho que ele chegou lá em casa, ele falou assim pra mim, eu passei num concurso e quero levar a Larissa. Eu falei, você pode levar, vocês casando primeiro, né? Ele falou, não tem problema, a gente casa, até casar só no civil, poder ir. Aí me deu depressão de ficar sem ela. Eu estava acostumada com ela, mas eu falei, isso é a lei da vida. Ela vai casar, vai ter filhos dela vão crescer, vão casar, mas a gente, por filho, é meio complicado, né? A família vai ensinando a gente a ser desprendido. A gente não pode agarrar com certas coisas. Eu não sou agarrada com nada. Eu sei, mas a coisa mais importante que a gente tem são os filhos. São os filhos. A gente entrega para os outros. Entrega para os outros. Os marmanjos, o dia que eu entrega a primeira vez, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, minha filha beijando. Eu falei, meu Deus do céu, não estou preparada para isso não. É a vida. Deus abençoe, viu? E chegou aí, ó, concluiu a nossa história. Oi, tá vendo? Aí, ó, o seu